Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul Atualidades Pampa. Desta quinta-feira, o governador do estado decidiu que não vai enviar policiais para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A Justiça decide que não vai permitir que o MST bloqueie a Freeway no próximo domingo, conforme estava pretendendo, né, nas suas manifestações contrárias ou, enfim, para marcar a votação que vai acontecer em Brasília neste domingo. Alguns dos assuntos que nós vamos tratar no programa de hoje, que já está começando, que serão comentados, este e outros assuntos aqui nesta bancada, a partir de agora, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Aceite o nosso convite, fique conosco e acompanhe o Atualidades Pampa. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Como é que vocês acompanhando o placar do impeachment se não começou ainda a votação? Não, é que a Folha de São Paulo... Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, a senhora está muito bonita. Gostei do seu novo panuelo. Panuelo. Chicão, quinta-feira. É o dia da mãe. Quinta-feira completamente na moda, porque camisa de laço vem com tudo agora, no inverno. Não tem nada a ver com o carro preto, com a caminhonete preta. A roupa? Bom, isso não interessa muito. Obrigada. Você tem advogado agora? Graças a Deus. Contratei e vou pagar. Você tem advogado. Vou pagar com o meu próprio dinheiro, que eu recebo religiosamente. Isso. Mas antes de falar do impeachment, eu queria falar de uma coisa... Tudo bem, boa noite. Boa noite. Antes de falar do impeachment, eu queria falar de uma coisa que está preocupando muito hoje. A reação lá no Rio de Janeiro foi brutal. Quando o governo do estado do Rio de Janeiro, que assumiu ontem, a gente deu a notícia aqui... Vamos repeti-la? Que só vai conseguir pagar o salário de março dos aposentados do estado do Rio de Janeiro em maio, mais precisamente no dia 20 de maio. A reação lá foi enorme, a pressão que o governo do estado do Rio de Janeiro está sofrendo é muito grande, tende a aumentar. E o que me preocupa é que a atitude tomada pelo Rio de Janeiro não é uma atitude isolada e pode balizar outros estados, inclusive o Rio Grande do Sul. Olha bem, vamos deixar bem claro, nenhuma autoridade estadual ainda ventilou essa hipótese. É eu que estou fazendo um exercício de chutometria, porque o cálculo atuarial de retenção de aposentadorias é a última alternativa que resta para os estados para pagar os ativos em dia. Eu sei que é o fim do mundo, eu sei que o mundo vai se acabar, enfim, mas é uma possibilidade que a gente tem que começar a pensar de forma muito preocupante desde já. Quem tem filhos que pode ajudar, né? E aí, como é que fica, né? É uma situação incrível que nós estamos atravessando. O Rio Grande do Sul está totalmente falido, é um estado que está perdendo a moral. O Rio de Janeiro, então, já perdeu a moral, né? O Rio de Janeiro já perdeu a moral, né? Com aquele governador Pezão, o Rio de Janeiro perde todas as suas receitas. O Francisco Dornelles, que é um homem de economia, que conhece a economia, mas como é que vai fazer milagre? Não tem dinheiro, não tem como pagar. Não tem dinheiro. Fazer o quê? Que é o caso do nosso governador aqui, né? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. A ideia de impeachment, que é prevista nas constituições estaduais, ela é rigorosamente parecida com a lei federal. Implica no julgamento de um suposto crime. Agora, não pagar salário por falta de dinheiro é muito difícil, né? Porque, sendo assim, o outro governador que entrar vai fazer o quê? Vai ser empichado também? Sim, porque se é falta de dinheiro... falta de dinheiro, não tem recursos, não tem de onde tirar, e ao contrário do governo federal, os governos estaduais não têm maquininha. Mas Santa Catarina é oásis no Brasil. Aqui vai uma crítica para a gauchada. Porsche Design Tower, o edifício mais sofisticado do planeta, só tem num lugar, em Sunrise, na Collins, em Miami. Sabe onde é que escolheram o lugar do Brasil mais bonito, mais legal, gente bacana, melhor mão de obra, melhor tudo? Santa Catarina, Praia Brava de Itajaí, para quem conhece, do lado de Camboriú. Vai ser 4 torres, que é o estilo dos edifícios Porsche,
que é tipo de um cilindro. Aperta no botão, o carro sobe num elevador e te deixa na garagem. Esse é o Brasil que deu certo. Por quê? Porque lá todo mundo trabalha, ninguém se lamenta, lá tem investimento, a BMW chegou lá no ano passado, a crise está meio longe de Santa Catarina. Lá a tributação não existe, o deputado... Gestão, deputado de alto nível, não o nosso político, que é o mais ratão de todos a nível Brasil, é uma realidade, uma chinelagem total, como disse o doutor Estevão Rodrigues aqui, quem é incompetente vai para a política para ganhar algum e leva todo mundo, filho, amante, mulher, namorada, piriguete e tudo. Isso ele não tem em Santa Catarina. Porsche Design Tower, está lá em Santa Catarina, na Praia Brava. Nós não temos nada aqui, nada, nem hotel em Cidreira e Tramandaí. Aqui eles não conseguem. Não consegue. O Café Della Musique não conseguiu. Não conseguiu. Tiraram o Café Della Musique, uma grife mundial. Porque dava um problema no meio ambiente. Que meio ambiente? Por causa da música ali. Em Jurerê, que é o lugar mais lindo do Brasil. Festa sem música não existe. O nosso gestor aqui é de segunda linha. Tu olha pra cara dele e já vê. Ninguém tem mais respeito pro político desse estado. Eu não sou o que não tenho mais respeito nenhum. Mas como vocês estão agressivos? Não, estamos dizendo a verdade. Porsche Design Tower não vem aqui porque essa gauchada é ruim, incompetente e nada a ver. Olha, eu tive em Santa Catarina há pouco tempo, mas desculpa, mas eu tive em Santa Catarina há pouco tempo, passei o Réveillon em Santa Catarina. E o que eu vi lá não foi muito parecido com isso que vocês estão dizendo aí. Eu voltei doente, meu filho voltou doente. Santa Catarina é ruim, né? Não estou dizendo que é ruim. O David Guetta só vai em Jurerê, o Neymar passa o Réveillon em Jurerê, né? O bom aqui... Não é essa maravilha toda, eu acho que... Essa maravilha toda, é que nós estamos na porcaria toda do Brasil aqui. O gaúcho é um povo extremamente trabalhador e incompetente. E eu acho que eu vi lá foi uma falta de atenção à gestão pública também. Não teve água, não teve luz durante o Réveillon. Mas aqui, passamos então, por caiu uma situação extremamente constrangedora na casa de familiares. Várias praias aconteceu a mesma coisa. Então, claro que foi num momento que lotou a praia. Praias poluídas. É muito triste, porque o paraíso, que eu considero Santa Catarina um paraíso, né? Concordando em parte com o Chicão, mas acho que a gestão não é tão assim. Muito melhor que a nossa. Magda Beatriz, muito melhor. Magda Beatriz cancelou o Réveillon dela em Jurerê para fugir do. Estão cobrando pedágio lá. Carnaval. Eu fico muito triste, porque Santa Catarina é um paraíso, aquelas praias são maravilhosas. Só que economicamente eles estão na nossa frente. Eles anos-luz à nossa frente, investimento. Economicamente eles estão realmente com uma posição muito melhor do que a do Rio Grande do Sul. Mas eu queria dialogar um pouco com o Gustavo no sentido dos pagamentos. Eu penso que também é um pouco do que o gestor considera como prioridade, né? Eu acho que se tornou comum agora não pagar os servidores. Né? Não é só dos gestores estaduais. Porto Alegre, o prefeito Fortunati anunciou que poderia não pagar os servidores. Eu acho que é uma prática hoje que os gestores estão tomando de, não tem dinheiro, então não pagamos os servidores, quando eu acho que essa deveria ser a primeira prioridade que os gestores deveriam ter, pagar as pessoas. E veja que eu não estou fazendo uma defesa de partido A ou partido B, é uma opinião de quem já foi gestora pública e que, na minha avaliação, o salário das pessoas é o que é de mais importante, assim, desde o governador do prefeito até a pessoa que faz o serviço de atendimento ao público. Como as pessoas hoje estão pagando as suas contas no Rio Grande do Sul, eu não sei, eu tenho muitos amigos, muitas amigas que dizem que pagam aluguel, pagam a luz e depois vão ver o que vão fazer. Não, eu acho que não é justificativa essa história, não tem dinheiro, não vou pagar. Eu acho que não. Vai ver que a pessoa que trabalha com a gente, né, em casa, que está cada vez mais difícil de pagar a babá ou de pagar a pessoa que trabalha, enfim, eu vou dizer para ela assim, hoje, esse mês eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu vou te pagar só 250 depois. O salário é sagrado. O salário tem que ser pago, sim, pago em dia. Até porque os salários do nosso poder executivo, quando a gente fala em professor, quando a gente fala em brigadiano, são salários baixíssimos. As pessoas já passam dificuldade com salário integral. Agora, parcelar ainda o salário realmente está deixando as pessoas, além de não ter nenhuma estrutura para isso, ainda tem o parcelamento do salário. Quem vai querer trabalhar? Essa foi a estratégia usada pelo governador Francisco Dornelles, lá no Rio de Janeiro,
ele para manter os funcionários da ativa e evitar um movimento maior, ele está segurando o dinheiro dos aposentados. E aqui no Rio Grande do Sul, a folha dos inativos já é bem maior que os ativos. Então essa é uma estratégia que não está fora de cogitação ser utilizada. Imagina os aposentados que têm que comprar remédio, gente, né? Que dependem disso para a sua sobrevivência. Santa Catarina não cobra pedágio. É trágico para dizer. Não tem lá. Não, aqui só tem para esses governos aqui incompetentes que só servem fazer uma coisa, achacar do cidadão. Os governadores gigolô. Olha, aqui são no governador nosso, gaúcho. no nosso... É a verdade, querida. A realidade da rua é essa. E outra coisa, lá não entra PT. PT não entra no governo de Santa Catarina. Não entra, porque onde é que entrou o PT é terra arrasada. Em Santa Catarina, mas não ganha o governo, não leva o governo. Não, realmente é não mais leva, difícil. porque lá tem progresso. Olha, sabe que a Amin lá, não me lembro o nome da... Acho que é filha do Esperidião Amin, que foi governadora. Ela tentou colocar um pedágio dividindo a cidade, gente. Um horror, assim. O litoral, a parte norte da ilha... Angela Amin, esposa dele. Se tu quisesse ingressar na parte norte da ilha, tu teria que pagar um pedágio. Se não, se tu quisesse ficar na parte, ou seja, a parte pobre, não pagaria. Se tu quisesse entrar na parte rica, dentro da cidade, tu teria que pagar. A população se organizou e não deixou. Mas tudo bem, o turismo deles é excelente, doutor Estevão disse uma coisa. Bom, onde não tem PT, tem Deixa eu chamar a atenção de vocês. Deixa eu chamar a atenção de vocês para uma notícia que está aqui. Postada e que quem nos chamou a atenção foi um telespectador pelo WhatsApp. Exatamente. Vocês viram que a Agência Brasileira de Inteligência interceptou uma ameaça real do Estado Islâmico ao Brasil via Twitter? É a ABIN, né? A Associação Brasileira de Inteligência confirmou nesta quinta-feira, que coisa. Dia 14, que as ameaças feitas pelo Estado Islâmico no Twitter são autênticas. Abre aspas. Brasil. Vocês são o nosso próximo alvo. Sim, ponto. As Olimpíadas. Podemos atacar esse país de M, é o que está escrito. A mensagem, segundo a ABIN, foi postada em novembro do ano passado por Maxim Al-Shard, integrante do Estado Islâmico. A conta, reconhecida como autêntica, já foi desativada. De acordo com o jornal O Dia, a ameaça foi feita uma semana após os ataques em Paris, que deixaram 129 mortos. Segundo o diretor do Departamento de Contra-Terrorismo, Luiz Alberto Salaberry, a possibilidade de o Brasil ser alvo de ataques terroristas foi elevada nos últimos meses devido aos ataques recentes e ao número crescente de brasileiros aderindo à ideologia do grupo extremista, que autoproclamou um califado em territórios da Síria e do Iraque. Abre aspas. Quando uma pessoa faz o juramento ao califado e se torna autoproclamado, ela está disposta a cometer qualquer atentado violento em nome do grupo. A ordem não precisa ser presencial, pode ser via internet, disse Salaberry, de acordo com o Dia. O Estado Islâmico costuma doutrinar muitos indivíduos isoladamente, o que os especialistas em segurança chamam de lobos solitários. O recrutamento é feito dessa forma porque dificulta a indicação de células terroristas e globaliza a rede de contatos do grupo. Segundo o comunicado enviado à imprensa, a ABIN trabalha para evitar possíveis ataques em solo brasileiro. Entre as ações descritas pela agência está o intercâmbio de informações com serviços estrangeiros e a capacitação de profissionais de setores estratégicos. Imagina se... A ABIN é uma coisa muito séria, não é brincadeira. Sério, mas se explodem na França, se explodem nos Estados Unidos. Isso eu não acredito. Eu tenho medo. Não acredito, porque não existe interesse algum no Estado Islâmico na América agora. O Brasil é um país absolutamente pacífico. Mas os nossos problemas políticos. Todos os governos, desde Lula, Dilma, não tiveram nenhuma ação, retaliação ou contra Israel ou contra os árabes. Acho que isso aí é um boato para gerar mais areia. Se bem que tem uma coisa. Não é só vamos deixar claro. Nós estamos lidando com loucos. Vamos deixar claro. Eu não estou lendo informações de redes, nem de faces, nem de nada. Eu estou lendo informação de um jornal. Conceituado. Não estou dizendo que a ABIN disse que só estou deixando claro, assim, não é uma coisa, não é um... Não, é que assim, a gente pensa racionalmente, o Brasil, qual é o interesse geopolítico que o Brasil tem no planeta? Não, mas o Brasil vai receber as Olimpíadas. O Brasil vai... esse é o perigo. Isso, eu acho que o perigo é as Olimpíadas, mas aí não é... Aí a ideia o mundo inteiro está transmitindo aqui. A ideia de
atacar o Brasil é mais precisamente as Olimpíadas, o evento, que propriamente o país. Para fazer uma mídia no evento. Claro. Até aí tudo bem, mas acho que está fora do eixo de influência, de interesse do Estado Islâmico. Essa coisa de Estado Islâmico é uma das coisas mais ridículas que eu vi na minha vida. Estado de quê? Estado de quê? São todos loucos. Estado de loucura. Porque eles são absolutamente loucos. Vocês estão colocando meninas de 8, 9, 10 anos com bombas, colocam coisas na cabeça, plantam na cabeça da criança para a criança explodir. Quer dizer, isso é um tipo de gente totalmente louca. E eu apoio, sim, a Rússia pela interferência que está fazendo lá na Síria. Eu sou obrigado a apoiar. Gostaria que os Estados Unidos da América estivessem presentes lá, que a ONU deixou essa guerra prosseguir na Síria, 270 mil mortos até o presente momento. Então, a Rússia, o poder russo, está destruindo o Estado Islâmico. Talvez por isso que eles estejam fazendo essas ameaças, né? Eles vão viver de lobos solitários, porque a força militar do Estado Islâmico está sendo, aos poucos, está sendo aniquilada. Os ataques cirúrgicos da Rússia com os MiGs está fazendo com que eles consigam destruir os postos, notadamente nas montanhas, que é o grande problema, né, para as operações militares, é quem se esconde nas montanhas. Então, o governo sírio já retomou 2 cidades, né? Retomou Palmira, que é uma cidade romana. E é uma cidade, o nome Palmira é romano. Já retomou essas 2 cidades, então o Estado Islâmico está cada vez mais sendo pressionado. Ele vai viver de malucos, como a Magda descreveu aqui, de malucos solitários que de vez em quando vão sentar em cima de uma bomba e explodir. A Nádia Mustafa é palestina, ela me disse que... é um dos países do mundo que mais faz mobilizações no sentido dessas petições pela internet. Tem vários tipos, né? Eu, inclusive, participo de muitos desses sites que mais se mobilizam em relação ao enfrentamento da violência na Síria e também contrário ao Estado Islâmico. Daqui a pouco pode ser até uma identificação que eles têm disto em relação à mobilização que o Brasil faz. Eu não acredito nessa... desse elemento de que aqui teriam muitos adeptos, acho que ao contrário. Pelo que eu vi, isso são números, é só tu entrar no site que tu verifica. É um dos países que mais mobiliza no mundo, entre os grandes países. Via internet, Via internet, o Brasil muita tem mobilização. O mercado de internet brasileiro é muito forte. Os brasileiros e pela paz, nessa perspectiva um pouco que o Gustavo também alguns dos maiores hackers do mundo estão no território brasileiro. Tudo menino de 15, 16 anos. Uma garotada. Carla, minha avó depende da pensão para viver. Ela toma medicamentos caros. Isto é muito mais que um crime. O nosso telespectador Moisés Júnior Fagundes, ele não pede sigilo, nem para omitir o nome dele, ele relata uma situação aqui e eu vou reproduzi-la. Sou morador de Campo Bom. Veio até meu conhecimento a seguinte situação hoje, dia 13 de abril, que foi ontem. Uma vizinha recebeu correspondência da administração municipal, ele é de Campo Bom, para comparecer junto ao órgão para a renovação do auxílio Bolsa Família. Benefício esse nunca recebido anteriormente e tampouco pleiteado pela família da mesma. Em conversa com um atendente da Prefeitura Municipal, ela foi aconselhada a renovar o pedido, pois não tem ou não tinha importância. E ela, a vizinha, poderia fazê-lo sem problemas. Pergunto, outro poderia estar recebendo ilegalmente tal benefício, fazendo-se passar pela minha vizinha ou algum membro de sua família? Obrigado. No Brasil não dá para duvidar de nada, porque não tinha político recebendo a área de terra do INCRA, da reforma agrária. Então, as pessoas acham que, mas é assim eu sou contra o Bolsa Família. Eu não sou contra o Bolsa Família. Mas é assim que se recebe Bolsa Família? Sim, o Bolsa Família ficou a critério das prefeituras. As prefeituras estão fazendo o diabo. A questão é essa, dos programas federais como um todo. Desculpa, Gustavo, te interrompi. É que os programas sociais eles deveriam ser monitorados com mais rigor. Eu não sou contra os programas sociais, mas vou repetir o que eu já disse várias vezes. O Bolsa Família deveria pagar o dobro do que paga hoje para as pessoas carentes. Não paga porque 2/3 do Bolsa Família tem um caráter muito mais eleitoral e populista do que propriamente assistencial. O que tu ias dizer? Não, a questão é que a gente verifica em relação aos programas sociais e um pouco dos estudos que nós fazemos também em relação ao movimento de mulheres, porque esses programas atingem especialmente mulheres e famílias chefiadas por mulheres, né? Essa dificuldade da fiscalização em relação aos municípios. Como é ofertado o programa, porque, na verdade, passa
direto pelo Estado e vai direto para o município, é da União direto para o município. Como o município trabalha a oferta deste programa é um gravíssimo problema, um pouco do que o Gustavo falou. É proselitismo político direto com os cartões, com a maneira que é distribuído. Pô, tinha mulher da presidente. É criticado. Tem a mulher do presidente de uma Câmara de Vereadores aí. Mulher do presidente da Câmara de Vereadores recebeu Bolsa Família. Mas por que não se dá um basta nisso? E aí tem todo um trabalho do governo federal, das ações também do espaço de prestação de contas lá, para que a gente possa identificar quais são esses problemas, os gargalos principais do município. Mas é a mesma coisa que o dinheiro da saúde, né? Tudo que é municipalizado tem um grande problema de ser fiscalizado. Eu não tenho, obviamente, a resposta aqui, né? Sim. Mas é exatamente então, isso. Então, as críticas e os senões são procedentes, na verdade, eu acredito que sim, mas por uma questão estritamente de capacidade de gestão dos municípios. Que, concordo com o Gustavo, ao invés de entregar esses programas, se dedicar para a oferta desses programas, o próprio Minha Casa Minha Vida é amigo do vereador, é amigo do prefeito, é famílias que, infelizmente, né, as regras são burladas. Eu acho que é uma cultura, né, do Estado brasileiro. Esse relatório do Tribunal de Contas da União, que fala das terras do INCRA, por exemplo, de reforma agrária, tudo isso foi uma coisa que trouxe à luz um tema terrível, que é assim, muito bem, você pode criar programas e projetos sociais, mas, paralelamente, você tem que criar um programa absolutamente rigoroso de fiscalização. Nesse país. Senão eu não consigo esquecer a frase da Margaret Thatcher quando largou o governo da Inglaterra. Ela disse, olha, o senhor trabalhador inglês, para cada libra que eu dou para alguém que não trabalha, eu estou tirando de alguém que trabalha. Esse cálculo atuarial do Brasil se desequilibrou de uma forma que nos levou a um Estado pragmático. Não, e eu acho que ele deveria ser transitório também. Já dei minha opinião várias vezes nessa bancada. Tem que ter começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim, entendeu? Tem que ter um período, porque senão a pessoa fica cada vez mais fazendo filho, e essa é a nossa cultura, para receber mais Bolsa Família. Mas por mais que coloque na escola, que isso, que aquilo. E eu queria até levar ao teu conhecimento uma reclamação que chegou, Ariane, já que tu trabalha com mulheres, enfim, né, nessa luta. Teve uma telespectadora nossa que questionou, por exemplo, o oferecimento através do programa Bolsa Família de repelentes para mulheres grávidas. Então, do lado morava uma mulher que também estava grávida, que trabalhava dia e noite e que tinha optado por isso, não receber mais o Bolsa Família, se empregou numa família e disse, eu não tenho a possibilidade de receber o repelente de graça, mas a minha vizinha que está, entendeu, está recebendo o repelente. Então, quer dizer, são questões que realmente precisam ser repensadas. Na verdade, os programas sociais como um todo, eles têm essa perspectiva, que é a de caráter transitório. Né? Na concepção mais profunda, especialmente do Bolsa Família, eu posso tratar esse tema aqui com vocês, porque, como disse, atende especialmente mulheres e crianças. No estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos o RS Mais Igual, que agora encerrou neste governo, o governo Sartori, mas anteriormente tinha no governo Tarso, que era uma complementação que nós fazíamos. Só mulheres e crianças, as plenárias eram só mulheres e crianças. As famílias pobres são todas chefiadas por mulheres, os pais foram embora, deram no pé, não existem. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento que essas famílias recebiam os cartões, a maioria delas tinha um caráter transitório de manutenção no programa. Né? Nós fizemos várias e várias ações de entrega dos cartões de volta para o governo e passando para outras famílias. Então, eram momentos de muita emoção. Gostaria de fazer uma digressão depois. Realmente, eu acho que esse é um elemento importante para a gente discutir, dialogando com a Carla, mas que dá resultado, inclusive na diminuição da natalidade, uma série de questões. Quanto mais pobre a família mais filhos a família tem. Por que esse programa parou de ser realizado por falta de verba do governo Sartori? Imagino. A justificativa seria essa? Sim, porque a gente tem muito contato ainda com mulheres que são de grupos, por não dar prosseguimento a um programa que era bom e era de outro. É que esse programa ele tem um caráter assistencial, mas também educacional, porque também não dá para ficar tratando coitadinha a mulher que sai fazendo filho por aí. Tem que haver responsabilização. Responsabilidade na hora de gerar um ser humano. Pô, tem camisinha anticoncepcional, tem na farmácia da esquina. Né, Gustavo? Então, sim, mas também não podemos daqui a pouco, os homens são os maus, as mulheres são coitadinhas. Não, calma.
eu concordo, nós temos que amparar a parte mais fraca. Historicamente, a parte mais fraca é a mulher. Eu labuto na área de família do direito e sei como é que é. Agora, a coisa tem que ser feita com equilíbrio, e o equilíbrio implica em também responsabilização. É que nós não temos, nós somos um Estado, o Estado que eu digo, a União como um todo, falido, mas nos Estados Unidos não são poucas as mães que perdem a guarda do filho, Sim. porque geraram um ser humano sem condições de tê-lo e o tratam de forma desumana. Então, assim, nós dependemos no Brasil de programas assistencialistas para as mulheres, mas eles precisam ser acompanhados também de educação, de aculturamento e de preservação, senão vira gandaia. Como todos Esses e qualquer programas outro. todos têm plenárias de formação para as mulheres. Esses programas têm todos um acompanhamento, especialmente Bolsa Família. Eu quero dizer uma coisa, o Estado brasileiro é um Estado que não permite o aborto. Portanto, não permite o aborto, mas culpabiliza a mulher porque tem um filho. E os pais, na sua maioria, não assumem os filhos nas famílias mais pobres. Não sou eu que estou dizendo, é o IBGE. Então a gente tem que chegar num acordo. Ou as mulheres não podem tirar os filhos, tem que assumir os filhos, aí perdem a guarda dos filhos, aí vão para os abrigos são lotados, as crianças são violentadas nos abrigos, não saem para adoção. Então é um círculo vicioso, né, e cíclico que acaba sempre atingindo mulheres e crianças. Não acho que os homens são maus, mas que são irresponsáveis em relação à paternidade nesse país são. Eu concordo e acho as nossas leis frágeis em relação a isso. Agora, não concordo em patrocinar coitadismo para as mulheres. Ninguém está falando em patrocinar coitadismo. Vamos deixar bem claro que o filho é feito a dois. Isso aí. E tem que mudar muita coisa, tem que mudar a lei da adoção, por exemplo. A lei tem tanta criança para ser adotada que acaba ficando, entre aspas, velha para ser adotada, passa dos 2 anos, já é considerada velha. Com relação aos abrigos, eu visitei já Pão dos Pobres, enfim, vários abrigos. As crianças, tu falasse, as crianças são violentadas no abrigo. Acho que a gente tem que ser justa. Tem vários abrigos que tratam muito bem as suas crianças. Aliás, elas estão muito mais protegidas dentro dos abrigos do que da própria casa. Às vezes, sim. Porque na maior parte das vezes elas são violentadas pelos próprios pais, Sim. pelas próprias mães, ou pelos pais, pelos padrastos, pelos avós, entendeu? Elas estão correndo risco dentro da sua própria casa. Então, justiça seja feita, pode ter problema em abrigo, tudo bem, acho que está superlotado, exatamente pelo caos que vive a nossa sociedade, mas tem pessoas que trabalham dentro dos abrigos que também são pessoas dedicadas e que dão amor para as leis, em vez de vir proteger as mulheres, que são abrigos, são violentadas. Os abrigos têm um caráter totalmente importante, mas a realidade, infelizmente, é que as crianças crescem nos abrigos, e não é isso que a Constituição diz, nem o ECA, né? E acaba gerando um processo de violação. Vamos à digressão de Magno e Barcelos. Só para encerrar esse assunto. Então, as leis, em vez de vir beneficiar o equilíbrio, acabam sempre vindo em benefício do homem. Reclamaram que, a prisão agora por inadimplência de alimentos, agora é em regime fechado, recrudesceu. Tá bom, recrudesceu. Mas pendurado nisso, veio o tal da guarda compartilhada, que é a maior sacanagem que existe contra a mulher. Sabe por quê? Porque pai nenhum cuida do filho o dia inteiro. Eles usam a guarda compartilhada para fugir dos alimentos, da responsabilidade dos alimentos. Aí que acaba acontecendo. Em um mês, o filho fica com a mãe, ela sem ter pensão ou alimentos, tecnicamente como se chama. Mas daí A lei, em vez de ajudar, é para outra hora, porque não é tão simples. Sim, mas a lei, em vez de reequilibrar, ela cada vez pende. Uma parte de razão. Para quem ter filhos, aí 2,5 milhões, um filho de 0 ano a 23. Essa foi maravilhosa. Eu saí no Barra Shopping e aí uma senhora veio assim, tu tem 7,5 milhões. Mas é um programa de índio, ter filho, rompava todo ter um apartamento de Orlando, sem compabo, sem nada. Digressão. Tem gente que não é fashion nesse mundo. Vinheta para a digressão de Magno Barcelos. A palavra é sua, Magno. Eu gostaria de falar uma coisa muito importante aqui nesse programa. Pois não. Qual é o maior escopo na vida de um homem? Na vida de uma mulher, na vida de uma criança? É o conhecimento, é o saber, é a leitura. Isso é a coisa mais fundamental. As pessoas que não leem ficam alienadas. Você tem que ler. O livro é essencial. A primeira coisa, e eu sei que a grande maioria da população brasileira não lê, primeiro, porque não tem dinheiro para comprar livro. E segundo, também porque não tem interesse a ver na verdade. Quando eu entro na casa de um amigo, de uma amiga, etc., a primeira coisa que eu olho é a biblioteca. Você tem livros.
Alguns lugares eu me surpreendo, que tem muitos, e outros lugares eu me surpreendo que não tem nenhum. Mas eu quero fazer uma homenagem a um paulista que veio morar em Porto Alegre, o seu Valdemar Torres. Ele veio morar em Porto Alegre e se transformou no maior bibliófilo do Rio Grande do Sul. Ele trouxe todo o seu acervo de avião, de ônibus, de caminhão, sei lá como, aqui para Porto Alegre, e instalou em Porto Alegre essa sua grande biblioteca para o nosso gáudio, para o nosso prazer. Esse cidadão faleceu aos 73 anos de idade. Eu gostaria de aproveitar esse espaço, de aproveitar esse programa e fazer homenagem ao Valdemar. Não conheci, não apertei a mão dele, mas já sinto saudade de uma pessoa que eu não conheci. Pois quem ama os livros é uma pessoa especial. Nada mais importante para a alma, para a inteligência do ser humano que um bom livro. Essa era a minha digressão. Bem. Bibliófilo, Isso. adjetivo substantivo masculino. Que ou aquele que ama os livros. Amante ou colecionador de livros raros e preciosos. E tem o contrário. Ou de boas edições. Qual é o... Viu? O apedeuta. Gustavo Vitorino. O apedeuta. Você conhece algum apedeuta? Esse daqui é É o pedeuta. antônimo. Não, eu não disse Tu é um apedeuta. Não estou botando a mãe no meio, tá? Acabou de Não, mas avisar eu não isso. falei, mas foi ela que falou. Boa noite, bancada. Olha aqui uma pergunta para ti, Vitorino. Será que vão conseguir barrar um impeachment com as ações que o governo entrou hoje no STF? Abraço, Rosito, de Porto Alegre. Vamos falar primeiro das ações, então. A ação está sendo julgada nesse momento, uma ação do PCdoB, que pede a mudança do rito estabelecida pelo Eduardo Cunha. Sim. O Eduardo Cunha, espertamente, por volta de 3 horas da tarde, restabeleceu o rito regimental, portanto, a ação perdeu a materialidade. Mas como já estava marcada para 5 horas, nesse momento os ministros estão se manifestando, o relator, o ministro Marco Aurélio Mello, e que já disse que não cabe ao STF decidir sobre matéria técnica. Isso cabe à própria casa estabelecer os seus critérios e os seus ritos. O Eduardo Cunha, para evitar a judicialização da votação de domingo, por volta de 3 da tarde, anunciou que seria obedecido rigorosamente o rito estabelecido pelo regimento interno da casa. Ou seja, um parlamentar do sul do país, um parlamentar do norte e nordeste. E assim sucessivamente. Isso. Assim será. Olha aqui, ó, tu tem alguma outra coisa? O Rio Grande do Sul ficou muito para trás em todos os quesitos. Lamentável. Augusto Araújo, eu gostei da segunda frase. Boa noite, desculpe a minha falta de educação. Não tinha dado boa noite. Olha aqui, ó, vocês são ótimos, não percam o programa. Marne, nota 10. Vitorino, mais que lúcido. Não fazer. Não enche a bola dele. As meninas são poderosas. Pede para o Chicão me mandar um beijo. Sou presidente do fã-clube dele, mega chique. Abraços a todos. Juliana Ribas. Um beijo e uma saudação para uma pessoa de bom gosto que sabe Que relógio bonito, hein? tudo que eu estou falando é a mais absoluta verdade. Que relógio bonito. Pensei que ele ia dizer mais absurdo. relógio bonito. Tu sabia que tu tem um fã-clube? Que ele gosta. Não sabia. Acabei de dizer, é presidente do teu fã-clube. Eu sou uma pessoa muito humilde, eu não sei. Não, tu pode ser qualquer outra coisa. A única coisa que tu não é. A única coisa que tu não é. Tu pode ser o cara mais humilde do mundo, mas... Agora, o cara que tem estilo, que é boa pinta, que é transado, que é descolado, pode ser humilde. O que o doutor Rodrigues falou a seu respeito da cirurgia plástica? Não. Não, mas aqui foi uma brincadeira. Não leva a sério. O Chicão vai fazer implante? Não. Mas o que não é brincadeira, a presidente Dilma Rousseff sancionou sem vetos a lei que autoriza o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. O produto, que ficou conhecido como pílula do câncer, poderá ser usado pelos pacientes por livre escolha. A sanção, portanto, não levou em consideração pareceres técnicos preparados pelos ministérios do governo. Todos sugeriram que a presidente vetasse integralmente o projeto. Entre especialistas, as conclusões desanimadoras deixam pouca margem para se acreditar que a fosfoetanolamina possa ser eficaz em humanos. É um assunto realmente muito polêmico. Ela fez a simpatia de liberar, e a Anvisa disse que não. Eu não acho que ela fez a simpatia, eu acho que ela tomou uma atitude humanitária. O cidadão, esse medicamento, ele já se mostrou eficaz em câncer em estado terminal.
os estudos médicos, eles precisam de 3 a 5 anos para fazer uma comprovação científica. Ora, não tem esse tempo. Tem gente que vai morrer daqui a 6 meses, 1 ano. Esse medicamento proporciona a essas pessoas um mínimo de dignidade no final da vida. Eu teria feito a mesma coisa contra toda a opinião da comunidade científica. Exatamente a opinião. Alguém vai morrer. Pô, esse medicamento é para câncer em estado terminal. A opinião dos cientistas é que não teve o estudo ainda comprovado de X tempo. Mas eu acho que é um caminho que não tem volta, porque várias pessoas já fazem uso disso e muitas disseram que a fosfoetanolamina fez bem para elas. Funcionou. E funcionou para seja um efeito placebo ou não, fez. Então, já que tem muita gente usando, eu acho que agora a ciência vai ter que correr atrás do resultado. Ariane, o Maurício diz o seguinte: sou contra o aborto, porém concordo com a Ariane que o pai tem que ter responsabilidade. Mas culpar a ilegalidade do aborto para ficar se procriando é comodismo. As mulheres podem se prevenir, não? Tem camisinha, pílulas gratuitas, não se prevenir é desleixo, Maurício. E o homem também. Não podem se prevenir também, né? Não pode fazer essa é a pergunta, né? Porque ninguém faz filho sozinha, né? Ainda não inventaram isso. Eu acho que é uma coisa que é sempre essas colocações, né? Sobre a responsabilização da mulher. Eu diria, normalmente não, mas tecnicamente já dá para fazer. A inseminação artificial, você vai, sai grávida do consultório. Não, é mais ou menos, porque fisicamente o homem não está, mas precisa dele. Mas precisa ter competência. Aqui, ó, a Sandrinha Poleto está pedindo para a gente mandar um beijo para a mãe dela, que é lá de Encantado, lá no Vale do Itaquari. Ela está em Porto Alegre e está assistindo o nosso programa. Poleto. Eu acho que tem um beijo para sua mãe, um beijo para você também. Qual é o nome da mãe da Sandrinha Poleto? Ela botou o nome aqui. Mãe da Sandrinha, beijo. Nossa telespectadora Sandrinha assídua. A nossa telespectadora e nossa defensora. E ela mete bronca. Que quando Fala, ela gosta, Ariane, É que eu tô pegando jeito. Não, assim, ó. Eu acho que tem uma questão importante da gente discutir, de repente, num outro programa, que é exatamente essa questão da paternidade, né, no Brasil. Nós tivemos agora o avanço em relação a licença paternidade, né, que era de um mês, uma semana passou para 20 dias. Nós temos países que exercem a questão da paternidade de forma muito bacana. Eu acho que essa também é uma questão de conscientização dos homens brasileiros. Não é uma questão de punir os homens, muito pelo contrário, mas dos homens entenderem a importância da paternidade. Acho que é um processo cultural que o nosso país tem que avançar, né, dividir as responsabilidades, mas especialmente dividir o afeto, né? Acho que a paternidade pode ser mais profunda, mais exercitada. Essa guarda compartilhada, o Vitorino tem a sua razão nisso aí. Eu tenho ouvido muitas reclamações a respeito disso, porque muitas vezes são duas criações diferentes, a criação da mãe e do pai. Aí o pai já casou de novo e a mãe já está querendo casar de novo, tem um namorado. Então cada um tem uma orientação diferente. Eu sei que tecnicamente a coisa tem que caminhar por esse lado aí, né? Por esse jeito. Agora, é uma situação muito difícil a guarda compartilhada. Isto eu tenho ouvido de muitas e muitas pessoas exatamente isso. A guarda compartilhada. Às vezes é um sofrimento para a criança. Ó. A alienação parental, aquela coisa toda. A guarda compartilhada, na sua essência, ela vem exatamente para proteger a alienação parental, por exemplo. Porque a alienação parental, quando uma das partes, ela bloqueia o outro de ver, ela fala mal do pai, ou se está com a mulher, a guarda. A guarda compartilhada não impede isso. Não, mas a guarda compartilhada, a criança vai ter tanto convivência com o pai como com a mãe, e a guarda compartilhada, ela não é só isso. A guarda compartilhada pode ser viver com a mãe, mas as decisões serem tomadas pela mãe e pelo pai, escolha de colégio, escolha do plano de saúde, etc, etc, etc. Mas eu acho que, claro, existe gente que sabota tudo, inclusive a guarda compartilhada, e que usa da guarda compartilhada para fugir das suas responsabilidades, como já retratou aqui o Vitorino nas causas que ele pegou durante a vida. Então, realmente é uma lei que talvez na sua essência seja legal, mas que se perde no meio do caminho. A intenção do convívio familiar mesmo os pais separados, ou seja, obrigam que a intenção é boa, mas na prática, do lado de fora, a realidade é a seguinte: estoura sempre na mãe. Se o pai for uma boa pessoa e se a mãe for uma boa pessoa, se os dois forem bons, a criança vai se dar bem. Agora, quando um dos dois está ali para a guerra, aí é envolve difícil. A criança utiliza a criança. Vale uma separação, não tem, olha, são raríssimos os casos de separação consensual que os dois saem apertando a mão do outro.
A tendência da separação, 90% dos casos é tensão, o filho é usado por uma parte ou por outra. É triste. É triste. A separação, o filho é uma responsabilidade enorme, e isso eu concordo com a Ariane. É preciso um processo de educação para que as pessoas entendam que um filho não é um cachorrinho, não é um objeto, não é um brinquedinho dentro de casa, é um ser vivo, um ser humano que vai fazer parte do futuro do Brasil, que precisa ser cuidado. Não pode ser motivo de briga, de discussão, ou então de sacanagem como o Chicão adora aqui. Tocar por 2 milhões e meio. Mas foi o maior marqueteiro do Rio Grande do Sul que falou, não é eu, querido. Inclusive, eu que frequento à noite todos os ambientes fashion de Porto Alegre para gravar, os caras mais têm medo da mulher separada com filhos. Porque é o pacote que ninguém quer abraçar. Sabe por quê? Cara pode ficar bem longe. Sabe por quê? A mulher tem um filho, vai sair contigo. O ex-marido liga e aborta toda a operação. Usa a criança para abortar a operação. Chicão, pensa no outro lado da coisa. Toda moeda tem os dois lados. Pensa assim, a mulher já tem o filho, já construiu a vida dela, a proposta como fêmea. Ali em diante ela quer viver. Sim, porque você não sabia que a mulher, a partir dos 30 anos, ela tem um clamor. Não, ela tem um clamor pela maternidade. Tudo bem, queridinha. A mãe do conhece a gata. Ela se separou recentemente do marido. Tem um filho de 5 anos de idade. O marido usa o filho para te cortar. Tu tá lá em Gramado, ele vai ligar pra mãe, vai dizer, o Joãozinho tá com gripe. A mulher abortou no fim de semana. É assim que acontece. Se tu gosta da mulher, tu ajuda a criar. Nos Estados Unidos, inclusive... É maravilhoso. Nos Estados Unidos... Aliás, eu quero dizer aos senhores, com licença, eu quero dizer aos senhores... Só um pouquinho, com licença. Programa paralelo. Só um pouquinho. Além de ser um programa paralelo, o assunto está sendo discutido por 2 senhores que são experts no assunto. Não tem filhos. Os 2 têm filhos, muitos filhos. Os 2 têm relacionamentos com mulheres que são separadas, nunca viram filho na vida, nunca tiveram com mulher que tem filho. O que vocês estão discutindo? O que vocês não sabem? O Chicão tem uma gatinha Vocês sabem nada? O filho, esse filho... A tia compra as ração ali, tá tudo bem. Quero falar. Esse filho pertence à mulher e ao homem. Portanto, a mulher que está separada com o filho, do outro lado tem um pai separado com o filho. Então, as novas formações familiares... filme aquele Nicolas Cage, filhos, o casados, Ninguém passar pipeiro nessa crise, né? Sim, mesmo o Congresso Nacional dizendo que não. Como é que é? As famílias que existem, sim, mesmo o Congresso Nacional dizendo que não. Família, só mulher, homem e pronto, né? O resto não é família. Se formando... Ariane, tu acredita que o Vitorino vai conhecer uma gata com 2 filhos? Ela separou. Uma outra solteira, ele vai na solteira. Não, ele convida para o churrasco de azinho. Um pacote pronto. Eu vou ficar com a Ele tem coração. Tá fazendo lobby aqui na Eu gostaria que a câmera fechasse nesse... Na hipocrisia desse cidadão. Total. Olha a cara de... Olha o olhinho apertado. Sabe que levar atração kit agora? Vocês estão me tratando mal, eu vou fazer quiche na Sociedade Protetora dos Animais. Vocês param, eu vou... Olha aqui, ó, Nenê, presta atenção. O meu apelido. O Rafael e o Pedrinho. Vai abraçar os dois filhotes. Chicão. Podia ser o Joãozinho, que é bem pior. Presta atenção, olha Não adianta. A pessoa que tem 7 milhões e meio de filhos. Nenê, passivos ou ativos, não se sabe. Nenê, eu tenho uma filha adulta, não vem no pacote, pode me namorar. Mas quantos anos ela tem? Ele é criterioso. Ele tem critérios. É a Cris. É procurador dele? Para assuntos conjugais? Então uma ajuda quando necessário. Quer dizer que a filha já é ela auto se paga, então, a relação. Autopagante. Ô, Vitorino, não deixasse eu falar, vou só agora dizer. Nos Estados Unidos, inclusive, quando a mulher casa de novo, ela tem filhos, o padrasto pode assumir os filhos dando até o sobrenome. Sim. A sociedade americana é extraordinariamente desenvolvida nesse aspecto. Mas aqui não é o problema do sobrenome, o problema é custear o Olha filho. aqui, ó, presta atenção, Chicão. O que as pessoas vão pensar de nós? Eu estou com guarda compartilhada. Atenção para a mensagem do Daniel. Eu estou com guarda compartilhada. Fica com a mãe e eu ajudo a decidir. A vida dele só ganhou com isso. A filha do Daniel. Hoje eu pago pensão integral.
Esse é um bom exemplo. Sim. Ótimo. Ótimo Parabéns. Tem exemplo. muitos amigos advogados, inclusive um grande amigo que é o Dr. Conrado, tem livro sobre isso, é especialista sobre a guarda compartilhada. Acho que como a Lei Maria da Penha no início, né, que as pessoas diziam que não ia dar certo, tinha problema. Qualquer lei nova tem dificuldade na aplicação, né? Então, acho que é um processo, como eu disse antes, de, vamos dizer, amadurecimento cultural da nossa sociedade em relação às novas famílias, em relação aos convívios familiares diferentes, em relação aos processos de afetividade que nós temos que celebrar ao invés de julgar. A Ariane, o homem é muito humilhado Por causa do Estatuto nisso. da Família, Muito que é um humilhado. estatuto extremamente preconceituoso. Família onde existe amor. Isso é família. Eu tenho um amigo meu que perdeu a mulher dele, um empresário conhecido, não vou citar o nome. De preferência, por favor. Perdeu a mulher dele por um salva-vida bombadão em Xangri-Lá. Aí o salva-vida ficou com a mulher e o filho. Ele ligava para a mulher para ver o filho e o salva-vida atendia, porque a mulher já botou o novo maridão em casa. Ela está saindo do banheiro de toalha para te atender, só para humilhar o cara. E o cara afim da mulher e o filho dele. Quer dizer, é um aluguel que o homem se propõe. Terrível isso aí. Eu não quero ser pra ti, viu, querido? Mas imagina se ele tivesse a guarda compartilhada. Imagina se ele tivesse a guarda compartilhada. E havia o cara lá usando, porque a grana, a mulher não dá pro mas filho. daí é confusão. Da porcaria que chegou. Mas daí vai pra academia, vai pra academia bonita, legal, em Porto Alegre, com o personal trainer. A realidade é essa aí, né? Talvez seja de 2%, Chicão. Eu vou ser honesto pra vocês, eu acho, embora bem intencionada a lei, mas eu acho que a guarda compartilhada ainda não tem um momento adequado. Não, mas eu parei o Eike Batista, o cara mais rico do Brasil. Salva-vida. O Eike Batista, o cara mais rico do Brasil, não tomou uma bola nas costas do bombeiro, ganhava 1.500 porque o bombeiro vai de sunga. Não, vocês Justa, ele é bombadão. Aí não, que tá. vocês estão misturando as estações. E também tem o seguinte, quem compra uma mulher sabe que quem paga mais leva mais adiante. Então, azar é dele. A grana aqui, Tinha mais de tem que ter amor, construção de uma família. Família, tem Nelson Rodrigues, o amor, o dinheiro compra até o amor verdadeiro, Nelson Rodrigues. Se eu não falar, eles não Gente, deixam. mas se fossem os homens que sustentassem as famílias nesse país, não tinha prisão para pais que não pagam a pensão alimentícia. Mas a maioria é o homem que sustenta a mulher. Meu Deus, não. A não ser que a mulher é Gente, nota 2, aí ela sustenta o outro. Eu acho que foi a Fundação de Economia e Estatística. Não é mais essa realidade. Acho que foi a Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul que divulgou Eu acho que uma as mulheres pesquisa até gostariam, há uns né, 2 que anos vocês atrás, ajudassem a sustentar, sinceramente. dizendo que os núcleos unifamiliares do Rio Grande do Sul já são quase 40% liderados pelas mulheres. Chicão, a gente Ou seja, os brinca núcleos muito unifamiliares, sozinho, com filho, mais de 40%. Eu nunca vi uma Miss, uma modelo, uma mulher top sustentar um marido. Essa eu nunca vi. Chicão. Aí tu tá discordando da realidade Chicão, também. não, para um pouquinho, Chicão. Para um Estou pouquinho. falando da regra geral. Chicão. A regra geral é tudo nada a ver. A regra geral é o homem sustentar a mulher. Sim. Eu não vou repetir as palavras que tu estás usando, porque isso tu está colocando um rótulo em determinadas mulheres, e isso é muito amplo e eu posso me incomodar com isso. Mas mulheres com alguns rótulos desses que tu falasse são exceções. São exceções, tá? E são exceções, e ter a vida e ter casamentos como tem também são exceções. A maioria das mulheres, a maioria das famílias, das formações das famílias, são com mulheres normais, comuns, sabe? Lindas, inclusive. Lindas, também, né? Lindas, mas de profissões normais. As famílias mudaram, Chicão. As vidas mudaram. Vai aqui na Vila Cruzeiro, tu vê 10 ou 15 residências ali que tem uma mulher cuidando de um ou 2 filhos sozinha. E que são as donas das Doutor Vitorino, A família brasileira hoje, o senhor que conhece isso, né? bem o senhor Chicão Tofani. Que legal isso. É Teuda ou Manteuda? O seu Chicão Tofani? Todo manteúdo, total. Clarice Nunca vi um amigo meu casou com uma mulher linda, ela sustenta ele. Essa eu nunca vi, eu quero descobrir. O dia que eu descobri, eu juro para esse programa que eu trago aqui na bancada. Opa! É que uma mulher linda, se for rica, ela não precisa comprar ninguém. Mas aí tá fazendo como é rica. Aí tu tá enxergando o Xerazade.
Aí virou filme, irmão. Ele quer rica, bonita e cavalheiro. Chicão, tu tá dizendo que tudo que a mulher se vende, não pode dizer isso, cara. Não estou dizendo isso. Tu tá dando a entender que tudo que a mulher se vende. O que eu quero dizer é o seguinte, muito bem, uma mulher linda e rica não precisa comprar um homem. Posso dizer uma coisa pra você? Um homem rico e bonitão também não deveria comprar uma mulher. Sabe que nós parecemos aqui? Tá bom, Sabe que nós parecemos aqui? Mesmo boteco. Não, o bolão do Paulinho da Força, na hora de votar o impeachment, entendeu? Quer dizer, tá ridículo esse nosso assunto. Portanto, se televisão estão vendendo um outro 400 pau para não ir lá. Olha, mas mesmo assim... Você acha que essas gatas querem ficar com cara duro? Aí, são bonitas? Para aí. Nesse mundo onde o ser humano é um produto, aqui na Fórmula 1... Então, tu não está vivendo do século XXI, né? Está vivendo na Amazônia, naquela tribo lá que não chegou o celular. Para aí. Não, eu vou dar um devido desconto, porque tu é uma pessoa super agradável e divertida. E fala a realidade. Oi, Magda Beatriz e bancada seleta. Eu me senti uma seleta de legumes. Assim, seleta de legumes, um pedacinho de cenoura, uma ervilha. Chuchu. Não, chuchu não, porque é muito sem graça. Eu não quero ser chuchu nunca. Você sabe o que é o chuchu? Chuchu é o quarto estado da matéria. Tem sólido, líquido, gasoso, chuchu. Tem que ver isso. O chuchu é o nada que não tem cheiro, não tem gosto, não tem aroma, não tem nada, e que você faz com qualquer coisa que com gosto da sendo bolão do Paulinho da Força. Nada. Nada. É um programa cultural. Acabou. Parou. Culinário. Chega. Carla com uma clareza e objetividade. O Mário nos enriquece com sua cultura. Os dois ao teu lado direito realmente atrapalham o programa. O Mário só dá porque muitas vezes... do cara que morreu. E nós atrapalhamos. Lá no monte aqui. É isso, tá bom. E do Nietzsche. Porque muitas vezes não os entendemos. E conversas colaterais são difíceis de acompanhar. Um pouco de disciplina e mais espaço para Carla e Marne. Abraços, adoro este programa, Clarice. Vamos lá, Marne. Isso seria um xixi. Unidos. Agora vem o aniversário do Nietzsche, o Goethe. Clarice. Aquela mulher nota 2 que ganhou o prêmio Nobel, não sei do que. Isso ninguém quer saber na realidade dessa vida. Então, olha, Clarice quer. A Mistral, né? A Gabriela Mistral. O cara suicidou com 20 anos. Uma mulher suicida com 20 anos que tu pode esperar desse Olha, eu não vou mais usar campainha, agora eu vou usar água fria. Água fria, agora é água. Sim. O primeiro cidadão já morreu, é claro. Aloísio de Azevedo. Aloísio de Azevedo foi um dos maiores romancistas deste país. Fez 2 livros espetaculares, O Cortiço e o Mulato, tratando da vida em um cortiço no Rio de Janeiro. Ele era maranhense, foi morar no Rio de Janeiro e lá conheceu um cortiço e viveu no cortiço. E o Mulato conta toda a história de um homem especial, um mulato que vivia também na cidade do Rio de Janeiro. O segundo é um grande ator que recebeu o Oscar, Rod Steiger. Não sei se vocês lembram, ele era o amante da Julie Christie naquele filme Doutor Zhivago, um dos clássicos do cinema, dirigido pelo David Lean. E a Julie Christie, que estava participando, dona dos olhos azuis mais bonitos da história do cinema, ela e a Nicole Kidman, que fez o filme Doutor Zhivago. São filmes fantásticos, esse filme, Rod Steiger e a Julie Christie também maravilhosa. E eu quero falar 1 minuto a respeito de um assassinato ocorrido no ano de 1865, na noite de hoje, no Teatro Ford em Washington, quando o senhor John Wilkes Booth, um ator famoso, conhecido, um sulista americano, dá o tiro pelas costas na cabeça do presidente Abraham Lincoln, que cai ao chão, agonizante, e que só morre no outro dia, dia 15, amanhã. Amanhã, aniversário da morte deste presidente americano, que foi o maior presidente da história dos Estados Unidos, um homem que nunca sentou num banco escolar, já é a 3ª vez que eu falo a mesma coisa aqui, nunca sentou num banco escolar, era advogado, construiu uma carreira política, tinha um texto maravilhoso, era um brilhante jornalista e foi, como eu disse, o maior presidente dos Estados Unidos, pois acabou com a escravidão naquele país. Abraham Lincoln, a minha homenagem a este grande homem, a este grande estadista que criou, que formou
a União Americana e plasmou essa grande nação que é os Estados Unidos da América do Norte. Muito bem. Falando em homenagens, falando em coisas boas, nós respondemos aqui uma pesquisa ontem ou antes de ontem que a Carla fez. Se você tivesse dinheiro, o que você faria? Pois preste atenção então no que eu vou dizer para você agora. Você quer realizar aquela que é a viagem dos seus sonhos? Pois se você quer fazer isso, eu quero dizer que você tem que fazer essa viagem dos seus sonhos e com a melhor agência de viagens. Sabe qual é? A Tia Yara. Ela tem as melhores opções. Veja agora do que eu estou falando. Conheça os maiores parques temáticos do mundo. Realize esse sonho com quem entende de turismo no Rio Grande do Sul, com mais de 50 anos de tradição. Tia Yara Turismo tem como carro-chefe as excursões à Disney. Essa viagem levará você a 4 cidades nos Estados Unidos: Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami. Você vai ficar frente a frente com o Castelo da Cinderela, com os personagens clássicos da nossa infância, príncipes e princesas e muito mais. Além de participar de emocionantes shows no SeaWorld, adrenalina com muitas montanhas russas, simuladores e atrações de 3 e 4D em todos os parques, inclusive na Universal Orlando Resort, onde encontraremos o castelo do Harry Potter, o trem para Hogsmeade, além de outras atrações radicais como Transformers, Jurassic Park e muito mais. A Tia Yara convida a todos para que conheçam a sua agência e desfrutem do encanto da Disney. Venha fazer a viagem dos seus sonhos aqui na Tia Yara. Coronel Bordini, 880. Estou esperando por você. Na Tia Yara Turismo você encontra também informações sobre pacotes nacionais, internacionais, intercâmbios e cruzeiros com a garantia do melhor atendimento. Entre em contato pelo telefone 5133326935 ou pelo site www.tiayara.com.br. É isso aí, a Tia Yara Turismo proporciona para você e sua família uma viagem inesquecível. Pode ter certeza disso. A gente sabe, tem essa experiência, esses anos todos de convivência que a gente tem com a Tia Yara, e a gente sabe que é uma viagem maravilhosa para adultos e crianças. Dona Magda, a Associação dos Shoppings sugere ponto facultativo no domingo. Em todo o Brasil, né? Querem fazer ponto facultativo, vai haver uma mudança no esquema lá no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, porque os dois grupos poderiam se encontrar e não se sabe realmente o que pode acontecer. Começa a votação? Às 14 horas. Às 14 horas, né? Começa com o deputado do Sul, depois outro do Norte, e assim vai. Tem um encaminhamento antes, manifestação de líderes, a votação deve começar lá pelas 4 da tarde. Mas vai até madrugada. Não, mas diz que é rápida a votação. A votação é rápida, cada deputado vai ao microfone e tem 1 minuto para anunciar o seu voto e uma manifestação rápida, tipo uma frase. Só que são 513 deputados, vamos partir do princípio de que vá 500 deputados. É só dividir por 60 minutos, você vai ver que não é rápido, não. Vai ser a votação. Eu acho que essas atitudes, essas atenções são providenciais porque não será um dia muito tranquilo, gente. Não será mesmo muito tranquilo. É prudente tudo isso. É prudente que a gente tenha cuidado, porque, por exemplo, uma das não manchete, mas um dos assuntos que a gente comentou lá na abertura do programa foi justamente essa atitude que a Concepa teve, né? De ter entrado com uma ação, que a ação tem um nome, estou até lendo aqui no portal sul.com.br, é uma ação de interdito proibitório, tá? Que foi proposta pela Concepa Triunfo, concessionária que é responsável pela Freeway, porque o MST estaria ameaçando ocupar um trecho da Freeway agora neste próximo domingo como forma de protesto à votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, a Justiça eles entraram na Justiça com esse pedido e a Justiça proibiu que eles fizessem isso. Hoje, por exemplo, desde a semana passada, está aumentando uma movimentação na Praça da Matriz, em frente ao Palácio, ao Palácio do Governo, à Assembleia Legislativa. A praça está tomada pelo movimento, pelo MST, banheiros químicos, eles estão tomando conta de toda a praça. E é um movimento tranquilo, mas... Tranquilo? Não, eles estão
estavam lá acampados até então, mas eu digo aos senhores que eu ontem e hoje passei por ali. As pessoas têm facões, as pessoas têm facas, sabe? Evitar o enfrentamento, vai para outro lugar, eu classifico o MST como uma milícia. É uma milícia, deve ser tratada como uma milícia, e eu acho que enquanto não tiver autoridade, governo para enquadrar essa gente, a coisa vai ser de mal a pior. Eu cubro em nome da Rádio Pampa, eu cubro vários eventos do agronegócio no interior do estado, e olha, não estou falando em proprietários de terra, estou falando naqueles pequenos microprodutores lá da agricultura familiar, coisa e tal. Sim. Essa gente odeia esse MST. Essa gente odeia. E você vai ver quem é os líderes de MST, quem é que está atrás de terra. Bom, vocês viram o relatório do Tribunal de Contas da União. É um negócio, é uma milícia bolivariana que precisa ser enquadrada dentro da lei. Seus líderes têm que ser presos, processados pelas atitudes, porque está demais o negócio. Está virando bagunça. Dá um relato do acampamento, né? O acampamento não é só do MST, o MST participa do acampamento, né? É o que mais destacou, por isso que eu falei do MST. O movimento de mulheres tem bastante participação, né? A Marcha Mundial das Mulheres tem uma banca lá, que a gente tem participado com oficinas, com debates. É um espaço para todos os movimentos, né? Movimento de vários, nuances. Tem movimento LGBT, movimento de todas as partes. Eu, obviamente, não concordo com o Gustavo, né? Muito menos sobre a prisão num país democrático onde os movimentos sociais têm que ter liberdade. Acredito que é fundamental, obviamente, que a gente tenha cuidado nesse processo de beligerância que o país vive, de parte a parte. 2 militantes do MST foram assassinados no Paraná na semana passada. Disseram que era uma emboscada para os policiais, mas quem morreu com tiro pelas costas foram 2 militantes do MST. Isso é extremamente preocupante, onde nós estamos num momento aí de, tanta disputa e tanto acirramento ideológico. Engraçado, um facão do membro do MST eu não te interrompi, matou um policial aqui. Mas assim, eu fiz uma manifestação. Não, eu dei informação. Pessoas que são movimentos sociais. Sim, o Brasil tem 5 mil ONGs que recebem dinheiro do governo federal. Dinheiro do senhor trabalhador, que levanta às 6 horas da manhã e vai para casa. 5 mil ONGs, dentre as quais certamente essa turma que está lá na praça. Essa turma recebe um dinheirinho. Eles estão defendendo o dinheirinho dele. Não estão defendendo o Brasil. Dona Magda, você que está vendo o programa, visite o acampamento e veja as condições que as pessoas vivem ali, para ver se as pessoas estariam, se pudesse escolher, estariam vivendo naquelas condições. Crianças, idosos, comendo em tanques, lavando as coisas ali, as comidas no mesmo lugar que escovam os dentes. Eu realmente não acredito que as pessoas escolhem estar naquela condição. Dona Magda, posso dar um drops? O telespectador sabe da minha posição. Eu não sou tanto de direita, eu sou um cara até a favor da ditadura. Mas, domingo, eu acho que as pessoas têm que ter paz. O que o Congresso decidir tem que seguir segunda-feira. Se a Dilma vai, que legal. Se a Dilma não for, tem que juntar os braços e fazer um novo Brasil, se juntar tudo, a própria Dilma, fazer um ministério de notáveis, saber que o Brasil é de todo mundo, virar a página e partir para uma nova história e terminar esse rancor, essa briga. Não pode existir isso aí, sob hipótese alguma. E eu acho que é um pensamento de um cara que talvez é mais militarista que até os militares aqui em Porto Alegre. Eu acho que tem que ter paz e consciência. Se o PT ganhou, aplauso, ganhou, vamos obedecer, mas tem que ser tanto do lado do PT como do lado da direita. Assim. Eu acho que tem que ser assim. Eu também acho que não vai ser. O Brasil tem que estar acima de tudo. Esse processo de beligerância, ele tem criado, especialmente, situações de que pessoas que não têm nada a ver na disputa política. Mas eu até vou te dizer uma coisa. O menino agora foi espancado, o indígena foi espancado na URGS. Eu vou te dizer uma coisa. Eu que passei por ali sala hoje, porque militava e levou a sua filha. Eu que passei por ali hoje. Olha aqui, eu passei por ali ontem, passei por ali hoje, estive dentro da Assembleia hoje. Eu vou te dizer o seguinte: não é um lugar para ter crianças e mulheres. Vai dar problema ali. Eu lamento te dizer isso. Não, é que o domingo é um dia que está todo mundo preocupado. Eu lamento inclusive a coordenação do acampamento está preocupada com a retirada das crianças ali, né? Te dizer, a Assembleia vai fechar,
o temor não é pelo patrimônio, não é material, vai ter problema. Hoje já teve problema para entrar e sair da Assembleia. Está muito complicado. Não, o que tá sendo definido pelo acampamento é que as pessoas vão... A mobilização de quem é a favor da presidenta fique na Praça da Matriz e de quem é contrário fique lá naquela região do Parcão. Então, são espaços bem separados, bem distantes. Essa orientação, eu concordo com o Chicão. Acho que as pessoas estão Tem que acontecer essa separação. Tem que ter esse clima, e não gente. pode ter aquela história, tá de camisa vermelha, é de PT, tá de camisa preta do Brasil, tudo é Brasil. Eu vou fazer uma pergunta. Tem bom senso agora. Eu acho que as coordenações das caminhadas, dos acampamentos, tem que trabalhar nesse sentido. Tem como trabalharam na última movimentação que teve, que as pessoas ficaram no Parcão, os outros ficaram ali, redenção. porque as pessoas têm que se respeitar, entendeu? Cada um tem que respeitar a opinião dos outros. Agora, como pergunta o Vladimir Amado, que postou no Face, pergunta para nós e participa do programa, manda uma foto, onde ele diz assim: 600 integrantes do MST e sindicalistas estão hospedados no Golden Tulip, em Brasília. Eu já fiquei nesse hotel, tu já deve ter ficado também. E aí a pergunta: quem paga essa conta do hotel mais caro de Brasília? Você que está pegando o ônibus às 7 horas da manhã e volta para casa às 6 da tarde, paga imposto. Não, mas tem paga imposto, é você que está pagando, pagando essa conta. E quanto às mulheres e às crianças lá na praça, elas são, infelizmente, objeto de uso. Eu fico com esse mecanismo odioso que se implantou no Brasil. Famílias que vivem acampadas. Mas deixa uma história do facão, então isso tudo desses instrumentos me preocupa bastante. Isso te dá uma coisa ruim, entendeu? Não precisa de facão. Não precisa de faca. O movimento de reforma agrária é uma coisa vital e importante para esse país. No México foi um horror, morreram milhares de pessoas quando começaram esses movimentos para distribuição de terras lá no México. O MST, ele age em determinados momentos de forma profundamente agressiva quando invade fazendas e destrói o patrimônio que não pertence a eles. Eles já destruíram diversas fazendas, ocuparam as fazendas, destruíram os tratores, queimaram casas e fizeram uma série de coisas que não condiz com a situação de quem quer melhorar a sua vida. A pessoa não pode ser agressiva, justamente como disse o Chicão. Então o movimento Sem Terra perde a razão no momento do Rainha, aquele São José Rainha. Quantas condenações tem o São José Rainha? Quer dizer, então é isso, o grande problema é esse. O movimento tem que ser ordeiro e pacífico. Aí todo mundo concorda. Agora, enquanto for dessa forma, não se pode falar bem de um movimento que destrói, corrompe e usa determinadas pessoas para conseguir os seus objetivos. É isso que eu tenho a dizer a respeito do MST. É que, assim, a sensação que a gente tem... e não é sensação, eu acho que é uma verdade, e eu não tô partidarizando, até porque eu não tenho partido, também. Eu também não tenho partido, ao contrário do que possa parecer nenhum de... Tu tem um partido, tu é uma pessoa da... Nós temos, coincidentemente nessa bancada, nós concordamos em muitas coisas, mas nós não temos partido, enfim, mas assim, parece que tem que ter um mártir nessa história, entendeu? Parece que eles estão querendo um outro soldado, um outro que morra numa foice. Não, gente, por favor, nós temos que pensar no nosso país, entendeu? No nosso país, nos nossos filhos, não pode A Magda, um amigo teu mandou dizer para ti o seguinte: a Magda não sabe da evolução. A mulher evoluiu assim, da Maria Gasolina passou para Maria Chuteira, depois para Maria Camarote, agora a mulher é a Maria Lancha. Júlio Menezes da Sapstar, nosso amigo aqui. Maria Lancha. É a top da mulher agora. Que bom. Olha aqui, ó. Everton diz o seguinte, eu não sei se eu já falei sobre isso. Sobre o Rio Grande do Sul enviar 200, 100... Ele não vai mais enviar ninguém. Não vai mais enviar. Não vai mais. Aplausos ao Sapstar. Claro. Que não vai, o governo do Estado não vai enviar. Eu falei federal, mas eu acho que não tem como. Eu falei nisso no programa, gente, não, o governador disse que não vai. A situação de violência nós não temos como. Não vai mandar ninguém, porque não tem. Agora, essa dos aposentados não receberem no Rio de Janeiro, sinceramente, a coisa ferveu hoje. Eu tenho parentes, inclusive, aqui em Porto Alegre, são do IP, que recebem as suas aposentadorias, as suas pensões e tal. Como é que essas pessoas ficarão
Pessoas com 90 anos de idade. Marley, e é uma coisa tão maquiavélica, porque veja você, os aposentados são pessoas idosas que não têm capacidade de mobilização. Então você tira exatamente de quem não consegue reagir. É cruel, não pode reagir. Por que não tira, então, dos secretários, dos deputados, então, não fatia o salário deles, então? Por quê? Poderiam me informar de quem são os carrões estacionados nos acampamentos das invasões das áreas rurais? Aguardo resposta. Uma boa noite a toda a bancada. Helena Capelari de Canoas. Carrões e caminhonetes, pergunta ela. E aqui em Porto Alegre, essa indústria da invasão proliferou, é uma turminha já, que a gente sabe, é sempre o mesmo advogado, é sempre os mesmos que invadem, e as pessoas que estão hoje nessas invasões são vítimas, porque sabe o que eles fazem? Eles invadem, fazem os loteamentos e vendem a 2, 3 mil reais para as pessoas carentes. Aí as pessoas vão na esperança de obter, aí ficam pagando uma prestação pelo gato da luz, ficam pagando uma prestação a título de honorários advocatícios, não sei o quê. Bom, aí a justiça determina a reintegração de posse. Aí essas pessoas outra vez vão para o meio da rua e sem dinheiro. O nosso telespectador, Maurício, mandou esses dias o Chicão falou que só faltava agora assaltarem no presídio. Pois ele mandou aqui... Assaltaram o presídio. De Bagé, 14 de abril, jornal Minuano. Presidiário é assaltado. Assaltado na manhã de ontem. Ele relatou um apenado do regime semiaberto. Ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Presidiário é assaltado. Um apenado do regime semiaberto foi assaltado na manhã de ontem. Ele relatou que estava arrumando um albergue do presídio para ir trabalhar. Quando se deu conta, viu um surrupiado sua carteira com documentos. Cartão do banco com a senha e 180 pila. Agora, Magda, sabe qual é a imagem do fair play para domingo, Magda? A imagem da elegância é eu. Eu tenho ideias diferentes da nossa querida colega que está aqui na mesa, mas em nenhum momento fui agressivo com você. Jamais vou te atingir fisicamente ou moralmente. Nada. Não compactuo com as tuas ideias, mas tenho a elegância ao falar das ideias. Fair play. Boa noite. Não, e a tua modéstia é uma coisa contagiante. Mas acho que tem que ser, não pode ser modesto quando não existe mais essa qualidade nesse mundo. É só chinelagem aí, batendo em todo mundo aí. Uma amiga minha, Carol Albuquerque, foi assaltada na rua, levaram tudo, a bolsa, o celular, a grana, acabou de levar a roupa da mulher. Mas isso não tem nada a ver com confronto político. Não, mas é roubo. Mas tem a ver com o nosso governador, que não faz nada para a nossa polícia do Rio. Larga do Saiu pela tangente. Mas isso aí, Ele foi. tem uma Boa coisa noite, que está ligada. Eu acho importante essa declaração aqui da Ana de Porto Alegre, que trabalha no CRAS, né, que é um serviço de atendimento social, né? Sou profissional do serviço social que trabalho no CRAS há 4 anos e discordou então da Ariane. Para ela, chegam usuárias que atendo, que são mulheres separadas, com filhos de pais diferentes, que fazem coisas do tipo largar os filhos com avós ou sozinhos para ir ao baile ou ao bar com dinheiro do Bolsa Família ou alimentação, vitimando-se e não querem acompanhar o rendimento escolar dos filhos, etc, etc, etc. Nem tudo é perfeito, nem tudo tem o mesmo modelo. Com certeza, tem as exceções. Tem. Mas é uma avó que fica com os filhos, tem uma mulher na história. E nós ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais Atualidades Pampa. Beijo. Amanhã você vai estar de volta aqui, né? Sim. Sim, muito bem. E nós também. Beijo. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.